Muito boa noite, todos os irmãos, as irmãs, encarnados e desencarnados. Que Deus possa nos orientar, nos abençoar, nos trazer muita paz, força, sabedoria e coragem para enfrentarmos tantos desafios que a vida sempre há de nos propor. Hoje o tema dessa noite, que nos foi proposto, é um tema muito sério, né? A visão espírita da deficiência. Faço uma pergunta aos senhores. Por que estamos aqui, encarnados? Para evoluir, né? Pelo menos é o que nós estamos aqui, né? Tentando, né? Estamos aqui tentando evoluir. Legal. Outra pergunta. Deus é bom ou é mau? Deus é bom, né? Uma das seus atributos é ser soberanamente bom e justo. Soberanamente bom e justo. Então, legal. Então, a terceira pergunta. Por que alguns nascem com tanta saúde, disposição, vitalidade e outros nascem sem saúde, deficientes, deformados, paralíticos, problemas mentais? Seria capricho de Deus? Seria o benefício a uns e a outros não? Mas se Deus é soberanamente bom e justo, o Evangelho no capítulo 5 diz que se nós não conseguirmos encontrar as respostas nesta vida, temos que rever as vidas passadas. Então as respostas podem estar em vidas passadas. Um exemplo disso, no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, item 16 e 17, diz bem assim: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisos a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação, reparação de delitos passados. Ele coloca aqui: o arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo, mesmo se for tarde, mas nunca é tarde. Mesmo que parecer ser tarde, nunca é tarde para nos arrependermos do que fizemos, do que fazemos, do que cometemos lá atrás. Mas também, ele coloca aqui, né? Até que o último vestígio da falta desapareçam, a expiação consiste no sofrimento físico ou moral, que lhe são consequentes, ou seja, na vida atual, ou seja, na vida espiritual após a morte, ou ainda na nova existência corporal. Ou seja, a expiação pode vir nesta vida, no mundo espiritual e também na próxima encarnação. Tá? E ainda coloca aqui: a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem havia feito o mal. Ou seja, nós temos, não só quando cometemos um delito, o primeiro passo é se arrepender. De fato nos arrepender, mas nos arrepender de coração. A segunda fato é que nós vamos ter que reparar os erros, os males que a gente fez aos outros. Nós não podemos passar impune, porque senão Deus não seria justo. Deus não seria justo. E ele coloca aqui, tem um caso, um fato, não sei se os senhores já leram um livro, Ação e Reação, de André Luiz. É um livro muito bom e convido os senhores a fazer essa leitura, porque é muito ensinamento, é muito rico o livro. E ele diz, tem um caso de Sabino e Poliana, né? Onde nessa encarnação, Poliana é mãe de Sabino, e Sabino, ele é anão, não passa de 90 centímetros, ele tem hidrocefalia, ele tem retardo mental, paralisia, surdo e mudo. O cara quis pegar tudo para ele, né? Quis reparar tudo numa vida só. Mas aí conta-se o fato, né, de que os mentores espirituais contaram o fato de Sabino.
Eles eram parceiros na criminalidade, tanto Sabino quanto Poliana. E eles tinham mais de 1000 anos de crimes, cometendo extorsões, assassinatos, sequestros, todo tipo de crime, todo tipo de barbaridade eles faziam. E nessa vida ele resolveu se arrepender. Só que ele tinha tanto débito, que além de tudo, além de todos esses problemas, ele foi meio que desfigurado, deformado, para que os espíritos não o achassem, para atormentá-lo mais ainda. Porque tem essa ainda. Porque quando a gente faz o mal a alguém, muitas vezes nós corremos o risco dessas pessoas quererem se vingar de nós. Né? Então, a providência divina ela é tão perfeita que ela faz com que as pessoas possam reparar os seus erros sem maiores problemas. E por isso vem os casos das deformidades, de todos os males que a gente vê. Isso está em vidas passadas. No caso de Poliana e de Sabino, foram 1000 anos fazendo coisa errada. E tudo caiu numa encarnação. Eles repararem o mal que fizeram. Então, aí uma das explicações sobre porquê das deficiências. Divaldo costuma dizer, tem uma frase, eu achei muito interessante, ele coloca aqui, né? O espírito culpado é responsável pela alienação que precede e padece o corpo, sendo suas causas atuais consequentes diretas do passado. Ou seja, como dissemos, se não conseguimos encontrar as respostas na vida atual, a resposta está em vidas pretéritas. Mas vamos lá. No livro Obsessão e Loucura, do Divaldo, também no capítulo 4, o caso Carlos, onde ele vem para essa vida com esquizofrenia, né? E fazendo um trabalho com esse Carlos, descobriu um trabalho mediúnico que em outras vidas ele tinha muito abuso de poder e muito abuso do sexo. E por causa disso, ele veio dementado para poder reparar o mal que ele fez no passado, transformando ele numa pessoa que ele não pudesse ter instintos de poder e também instintos para o desequilíbrio sexual. Então, tudo vem de acordo para com que a gente possa ter o melhor aproveitamento da nossa encarnação. Aí a gente pode perguntar, né? Eu estava dando uma pesquisada na internet, como explicar crianças recém-nascidas que nascem com cirrose e enfisema pulmonar? Como se o pulmão da criança tivesse fumado a vida inteira. Mas uma criança nunca fumou. Como nasceu com enfisema pulmonar? Não fumou nessa vida, mas pode ter fumado em vida pretérita. A criança já nasce com cirrose. Ela nunca bebeu. A mãe não ia dar 51 na mamadeira. Mas, em outras vidas, pessoas que nascem por causa do abuso de drogas, nascem com distúrbios mentais, sendo ela, por exemplo, eu não sabia, um amigo meu, ele é psiquiatra, e agora ele está fazendo um trabalho com pessoas usuárias de droga. Cola de sapateiro é uma coisa que a gente, hoje não sei, mas antigamente você via muitas crianças, né, naqueles saquinhos cheirando cola. A cola de sapateiro, ela está entre as drogas mais pesadas, se igualando à heroína e ao crack, tá? Porque ela acaba com o sistema nervoso central, ela abre a caixa craniana, a pessoa usuária do solvente não tem mais controle dos seus músculos. Como é destruidor isso. E você acha que isso vai ficar impune? Isso terá que ser consertado, isso terá que ser reparado. E como que acontece? Vindo talvez em outras vidas com problemas mentais, com problemas da formação cerebral, entre outras.
Não podemos deixar de dizer os casos e fatos causados pelo suicídio. Pessoas que chegam a se matar, por exemplo, com um tiro na cabeça. Conforme a bala foi e destruiu partes do cérebro, numa próxima vida, ela vem cega, surda, muda, de acordo com a parte que foi lesionada por causa do tiro. Pessoas que tomam veneno, vêm com problema na traqueia, boca, laringe. Pessoas que se matam afogadas, que morrem afogadas, vêm com problema dos pulmões, asma, e tantos outros problemas, paralisias. Mas achei muito interessante, eu vi um fato, numa casa espírita, uma pessoa estava sendo tratada, ela tinha paralisia, era tetraplégica, e foi visto que em outras vidas ela se matou, ela se jogou de uma ponte e se matou. Só que ela caiu, e arrebentou o corpo inteiro na queda. Então ela veio nessa vida com problemas, assim, paralisia tetraplégica por causa da vida passada. Então tudo está relacionado, muitas vezes, a vidas passadas. Mas vamos lá. Como diz, a sementeira é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então devemos plantar o quê? Amor, devemos plantar flores, perfume, para que a gente possa poder colher coisas boas em próximas vidas, nessa vida mesmo e em vidas futuras. A reencarnação já é hoje nós somos reencarnacionistas. E hoje já a própria ciência já está comprovando a reencarnação com a teoria do biocentrismo, E hoje nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados. E há mais 20 bilhões rodando o planeta querendo reencarnar. Então, as reencarnações são como um filtro, são como carvão ativado. Ele limpa e purifica o espírito. Por isso, tantas pessoas querem reencarnar, tantos espíritos querem reencarnar, para poder se purificar, para poder se limpar. E essas falhas, vamos dizer assim, essas deficiências, muitas vezes, são essa sujeira do espírito que aparece no corpo físico. Por favor. Quando você vai reencarnar, você já vem ciente que vai ter esse problema? Muitas vezes sim. No livro Missionários da Luz, no capítulo 12, se eu não me engano, fala sobre o planejamento da reencarnação. Tá? Então o que acontece? Você vem já com um plano. Há vários fatos, tá? Há várias situações, mas basicamente, há sim um planejamento e você vem ciente que você vem para quitação de débitos. Tá? Então, muitas vezes acontece. Mas há dois fatos que eu não poderia deixar de citar. Primeiro fato, 2 números alarmantes. Primeiro, o índice de suicídio no Brasil. É a 3ª maior causa-morte hoje no país, é o suicídio. E muitas vezes suicídio, tá? Ele é ocasionado por depressão, por angústias, por remorsos, por culpa. Tá? Então, mais do que nunca, nós precisamos hoje uns dos outros, nos abraçar, conversar, nos abrir, abraçar, trocar afetos e carinho. Porque por falta dessas coisas, por causa do nosso mundo moderno, do nosso mundo muito louco que a gente vive hoje, nós deixamos algumas coisas para trás. E isso faz com que as pessoas fiquem assim, totalmente sozinhas dentro dos seus próprios mundos. E isso ocasiona problemas muito grandes, mentais, problemas emocionais, tá? Que levam as pessoas a tirarem a própria vida. Vamos pensar, vamos ouvir, vamos fazer alguma coisa em prol ao outro.
Porque nós somos responsáveis pela regeneração do nosso planeta. Nós somos responsáveis pelo nosso próximo. Nós somos responsáveis por todos nós. Porque não é só pelo mal que a gente fez que a gente vai responder, não. Mas também vamos responder pelo bem que a gente deixou de fazer. E muitas vezes as pessoas dão sinais que elas não estão bem. As pessoas dão sinais que elas pedem socorro o tempo inteiro. Prestar mais atenção quem está à nossa volta, ao nosso redor. Procurar ajuda, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, seja lá o que for, uma casa espírita, que ajuda tanto. Vamos prestar mais atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Principalmente hoje, quem tem os pequenininhos. Porque os níveis, os índices, tá? São entre crianças de 12 a 30 anos e depois os mais idosos. Esses são as idades que mais se levam ao suicídio. Vamos prestar atenção nas pessoas. Vamos nos doar um pouquinho. Vamos abraçar um pouco mais. Vamos falar: eu te amo, eu gosto de você. Isso ajuda muito. E o segundo fato é o aborto. É um tema um tanto quanto polêmico. Aí pode perguntar: mas o que isso tem a ver com o tema? Tem muita coisa a ver com o tema. Eles estão querendo legalizar o aborto. Já há uma lei há muitos anos querendo a legalização do aborto. Há pessoas a favor, há pessoas contra. Eu não vou expor aqui a minha opinião, mas o que a doutrina prega. Tá? A doutora Marlene Virginia, ela fez uma grande pesquisa nesse campo, está na internet, se os senhores quiserem pesquisar, fiquem à vontade. E diz que no ano de 2010, foi quando ela fez essa pesquisa, 1,4 milhões de abortos foram feitos no Brasil. Ou seja, um número bem alto. E eles falam, as pesquisas falam, de que por causa de esses abortos serem feitos em clínicas clandestinas, enfim, porque é crime ainda no Brasil, né? Então, muitas mulheres morreram por causa de fazer esses abortos nessas clínicas boquetas aí, né? Mas isso não é verdade. Essa pesquisa que essa doutora fez, constatou os fatos, as estatísticas falam em 25% das mulheres que morrem fazendo esses tipos de aborto nessas clínicas clandestinas. Mas os números não é esse. Eles falam desses números para poderem incentivar a legalização. Mas há apenas 0,01% de mulheres morreram fazendo esses abortos. Então, são números muito diferentes. Tá? A Organização Mundial da Saúde nunca fez esse tipo de pesquisa. Tá? Eles falam muitas vezes aleatoriamente, mas não tem embasamento científico. E essa doutora, ela fez isso justamente para poder, porque ela é a favor da vida. Se legalizar o aborto, hoje, como aconteceu em Portugal e na Espanha, triplicou o número de abortos feitos. Triplicou. Se em 2010 já era 1,4 milhões, imagina para quanto vai se legalizar. E vamos lá. Questão 344 do Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Mas desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais até o instante que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número de vivos e de servos de Deus. Ou seja, o espírito está ligado desde a concepção
do ser. E na questão 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas que o corpo deveria ser de instrumento. Outra barbaridade que dizem que o feto, até os 3 meses de vida, ele não tem o sistema nervoso central formado, então ele pode ser abortado. Mas estudos feitos por essa cientista provam que a partir do 1º mês, as células do sistema nervoso central já estão formadas. Elas estão se proliferando para completar o molde, que é o nosso perispírito. Mas a partir do 1º mês, já está todo formadinho. O sistema nervoso central já está todo pronto. Então, mais um fato que erroneamente as pessoas estão falando para poder, incentivar o aborto. Mas vamos lá. O aborto, além de todos os males, além de ser um crime contra a lei de Deus, ela causa problemas físicos nas pessoas que fazem. E digo não só na mulher em si, tá? Porque responsável não é só a mulher, não. É o médico que faz, é o enfermeiro que faz, é o homem que incentiva a mulher a fazer, tá? Todas as pessoas que participam desse processo são responsáveis e irão responder pela lei de Deus. Mas vamos lá. Entre as mulheres, por causa que o corpo é dela, aumenta o índice de câncer de seio e útero, provoca hemorragias, possível esterilidade, aumenta os abortos espontâneos, causa depressão, neurose, psicose, transtornos psicoemocionais, além da culpa, medo, remorso, mortes violentas. E um detalhe, eu tenho uma amiga que ela fez um aborto e ela diz que, lógico, tudo é uma questão psicológica, tudo é uma questão de sintonia, nós sabemos disso. Mas depois que ela fez o aborto, o que aconteceu? Ela ficou com remorso. O sentimento de culpa ficou batendo na cabeça dela. E, consequentemente, a vida dela foi para trás. Tudo que ela queria fazer, ela não conseguia realizar. Por causa que ela estava ali numa sintonia ruim, numa sintonia mal. Então, tudo isso leva em conta, e muitas vezes essa depressão feita por causa de um aborto, tá, pode causar um suicídio. Então, um problema. E um problema muito sério, que alguns centros espíritas já viram e falaram, comentaram sobre a anencefalia, a criança que nasce sem cérebro, né? Muitas vezes essas crianças nascem decorridas, tá, de mulheres que fazem abortos, ou seja, fizeram alguns abortos, então nasce uma criança com anencefalia, ou seja, vem para essa mãe uma criança sem cérebro. A criança não vai viver muito, a gente sabe disso, mas é uma lição para as mães. Ou seja, o plano espiritual também mostra, através da deficiência, também é uma lição para a família, não só para a pessoa que em si vem na reencarnação. Então, tem um livro que chama-se Deixe-me Viver, tá, de Luiz Sérgio, muito bacana, se vocês quiserem ver, sobre o estupro, né, sobre o aborto. E aqui eu ia falar justamente isso. As pessoas falam, mas e em caso de estupro? O que fazer? O que a doutrina diz? Você conserta um crime cometendo outro crime? Porque é isso que acontece. Nós vamos parar, nós vamos consertar uma coisa
cometendo um outro crime. Tem um caso muito interessante, também está na internet, o caso Joana de Lis. Ela foi estuprada, ela tinha 18 anos, 17, 18 anos. Ela foi estuprada e nasceu uma criança. Ela não quis fazer o aborto, ela teve esse filho. Só que ela teve problemas psicológicos por causa do fato, que é um fato horrível, é um fato condenável totalmente. Mas ela não quis fazer o aborto, ela quis prosseguir com a gravidez. E ela, por esses fatos, por esses problemas psicológicos, ela nunca se casou, ela nunca teve assim, relacionamentos por causa daquelas coisas que ela vinha na cabeça dela, por causa do ato em si. Mas esse filho foi um filho tão amoroso, foi um filho tão cuidadoso, que cuidou dessa mãe até o seu último momento de vida. Era tanto amor que esse filho tinha por essa mãe, era tanta... ela falava, o relato da família assim, é muito lindo, é emocionante, de falar o quanto esse filho amava aquela mãe. Porque ele sabia que essa mãe teve um ato de amor para com ele, um grande ato de amor, mesmo ele não sendo, por uma concepção meia toda conturbada, mas esse filho, amava a mãe. E ela também o amava, porque após o pós-doutorado em amor é ser mãe. O amor. E só o amor, hoje, é que evita todos esses males. Evita toda deformidade, evita todo problema, evita toda raiva, evita todo ódio, evita todas as expiações. Um ato de amor, ele cura um monte de pecados. Um monte de pecados. Amar. Vamos aprender a amar. Vamos aprender a olhar ao próximo, enxergar o próximo como seres humanos, como nós. Olhar, enxergar as pessoas como são. Filhos de Deus. Todos nós somos irmãos. Todos nós necessitamos de carinho. O afeto, o carinho, ele é natural para nós. E nós temos que compartilhar essa natureza humana, que é o amor. O amor de Deus, o amor da família, o amor do amigo, o amor do desconhecido. Quando você seja gentil na rua, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje em dia você chega na rua, você está andando, você fala bom dia. A pessoa já olha para você e fala, que isso, tá louco. Porque as pessoas já não têm esse hábito. Mas olha nas cidades do interior, todo mundo se conhece, todo mundo se cumprimenta, todo mundo se abraça, nas festas estão todo mundo juntos. E nesse fato, nessas cidades pequenas, o índice de depressão é menor do que nas cidades grandes. Aqui nós vivemos mais isolados, vivemos mais sozinhos. Nem no elevador ninguém dá bom dia, né? Nem no elevador ninguém dá bom dia. Exato, bem por aí. A pessoa pisa no seu pé, ainda olha para você e fala, vamos no meio. Ainda ele fica bravo com você porque você estava no meio do caminho dele. Então assim, fazer o nosso melhor é o nosso papel. Questão 932 do Livro dos Espíritos. Por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão o poder. Os bons, quando quiserem, assumirão o poder sobre o mal. Por quê? Porque Deus está ao nosso lado. O amor está ao nosso lado, a bondade está ao nosso lado. Então, se a gente quiser, a gente pode qualquer coisa. E faz parte da nossa
evolução, nós não nascemos nessa época de bobeira. Nós estamos passando pelo processo de regeneração. E porque Deus sabe que nós podemos ajudar no caminho do progresso. Porque Deus não dá fardos pesados para ombros leves, para ombros franzinos e cansados. Deus dá fardos para quem pode carregar. E se nós estamos passando aqui hoje, se nós estamos aqui hoje e estamos encarnados nessa época, é porque é nossa responsabilidade também ajudar no progresso e na regeneração do nosso planeta. Amar. Força, coragem, bom ânimo, felicidade. Isso que nós precisamos pregar todos os dias. Sermos felizes, sermos melhores. Acreditarmos em Deus, acreditarmos em nós mesmos. Acreditar que nós podemos fazer qualquer coisa. Jesus não dizia: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Fé, coragem, bom ânimo, vamos em frente. Nós podemos. Nós podemos. Vamos tomar uma injeção de ânimo todos os dias. Vamos ler o Evangelho. Vamos nos colocar em diante realmente dessa marcha em prol da evolução do nosso planeta e de nós mesmos. Muita paz a todos.